Olá, cenário para a arroba do boi que não está bom. Pode piorar? Até quando teremos um movimento de baixa? Dá para se proteger? Confira no Mercado Pecuário DBO. A pressão baixista segue forte no mercado físico e também futuro. O pecuarista tenta segurar seus animais em busca de preços melhores e a indústria reduz as compras porque, além das escalas confortáveis, espera aí pela maior oferta de animais, conforme a estiagem avança. Uma oferta maior principalmente de fêmeas. A demanda interna, que já é menor no final de cada mês, não absorve a produção. Em São Paulo, negócios para o boi gordo na casa dos R$ 270. E no norte do país, em torno de 235. Olhando o mercado externo, mesmo com a volta da China às compras, as exportações de carne bovina ainda não retomaram o ritmo pré-embargo, o que deve mudar logo. Primeiro, por questões logísticas, os percentuais reais de volume embarcado e também de faturamento demoram em torno de 45 dias para serem atualizados. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos diz que a China deve comprar 2% a mais de carne bovina esse ano e o Brasil é, sem dúvida, o principal fornecedor. Mas se não tivesse acontecido o embargo lá em fevereiro, será que os preços da carne, do boi, seriam os mesmos praticados hoje? Essa queda aí no preço da arroba teria sido diferente, menor ou um pouco mais gradual? Mercado Pecuário DBO recebe Ronald Macuco, ele é engenheiro agrônomo e analista de mercado da Pátria Agronegócio. Ronald, muito obrigado pela sua presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Se não tivesse acontecido aquele embargo da China lá em fevereiro, se as compras não tivessem parado, se não tivesse criado uma alta expectativa, será que a arroba viria nessa pressão de queda como a gente está vendo? O que está acontecendo para cair tão rápido? Olá, Duda, olá a todos que nos assistem. Muito bom estar falando com vocês aqui da DBO. Historicamente, você olha os preços, as mínimas de preço, ela acontece no mês de abril, maio. Então, assim, já era esperado para o pecuarista preços menores nesse primeiro semestre. Esse caso da China aí fez movimento, não só da China, mas no caso de vaca louca, e aí a China saiu, a China que leva o nosso maior volume de exportação, fez com que os preços bagunçassem na sua formação. Então, assim, a gente teve um preço em fevereiro na casa dos 268, 270 para as paulistas, e logo em sequência, com a volta da China, o preço voltou a trabalhar nos 300, e aí não se sustentaram. E hoje, o que você vê? Um preço aí para final de abril, a tela da B3, com o fechamento do CPEA desses próximos dias aí, está na casa do 277, quando você olha para o maio, já na casa dos 267, junho já na casa dos 266. Então, assim, preços em torno de 10 a 11 reais, já para, vamos dizer, para o mês de maio, para o mês de junho, é o que o mercado projeta hoje. Então a gente tem essa pressão ainda acontecendo para maio, claro, por causa da transição aí, da safra para entre safra, podendo se alongar até junho, talvez? Exatamente. E essa semana, por exemplo, foi uma semana que eu vi muito pecuarista nos procurando, não só cliente, que está colocando o animal no coxo agora, em final de abril ou começo de maio, para esse animal que vai sair aí no mês de julho, por exemplo, que vai ficar 90 dias de coxo aí, procurando proteções. Até porque o custo de produção já deu uma amenizada, mas nada tão fora da realidade ainda. Segundo semestre, acredito em custo de produção bem menores do que tem hoje. Então, assim, muitos já procurando proteção até para travar o boi, para não andar descasado. Ou, necessariamente, alguns já até ligando no frigorífico para tentar fazer trava a termo, para garantir suas margens. Porque a realidade dos últimos confinamentos, nesses últimos 2 anos, claro que teve momento muito bom, mas muitos que fizeram confinamento aí, teve margem negativa devido à oscilação muito grande, caso de vaca louca, paralisação. Então, assim, bastante atenção para quem tem boi para sair nos próximos 60, 90 dias. Ronald, vamos dar um giro pelo Brasil com as perguntas que a gente recebe aqui dos nossos leitores e seguidores da DBO. Duda Filho, preço da arroba do boi vai melhorar ainda este ano? Duda, se você olhar hoje o que temos a realidade, segundo semestre, historicamente tem preços melhores. Já tivemos preço para o segundo semestre, aí você fala, vai ter preço melhor? Boi acima dos 304, 303 para outubro. A realidade hoje para um outubro e um novembro é boi na casa dos 277. 277 com boi outubro.
Mas isso é apenas percepção do mercado hoje. Acredito sim que no segundo semestre podemos ter um boi melhor, de melhores preços. Até uma conta que a gente olha, boi, depois que cai, historicamente, sempre que o boi caiu de um ano para o outro, mais de 21, 21,5%, é bom momento de compra, porque ele logo em sequência, ele volta a subir. Isso vai acontecer nesse ano? Não necessariamente, mas na minha percepção, boi está muito próximo do fundo. Claro que a gente pode ter mais 10, 12, 15, 20 reais, sim, mas está muito próximo do fundo olhando um histórico. Olhando o histórico aí, a gente tem alguns suporte e resistência do longo prazo que a gente olha, que o fundo do boi hoje poderia dizer, olhando para Praças Paulista, um boi na casa do 250, 245, e aí a gente vê boas oportunidades. Claro que a gente tem que acompanhar dia após dia, mas sim, acredito em boi para o segundo semestre melhor do que temos hoje. Você diz para outubro as cotações trabalhando em R$ 277. Esse mercado futuro não está muito desanimado com esse segundo semestre, não, já que existe uma expectativa de exportações maiores. O Brasil é o principal fornecedor de proteína bovina hoje no mundo. Exato, Juliano. Eu acredito, assim, se você for olhar hoje, por exemplo, você me perguntar, Ronald, trava o boi para o primeiro semestre? Você faz essa pergunta, eu digo assim, já tivemos janelas melhores. Para o segundo semestre, as janelas melhores teve, só que o custo da proteção estava muito caro, ou necessariamente a conta, o produtor ainda não tinha uma estimativa de quanto seria o boi magro, o custo de produção. Então, assim, acredito e vejo hoje que pode sim. Acho que o mercado está subestimando demais esse outubro, esse novembro, e necessariamente talvez o setembro. Então, assim, espero, e até olhando para o custo de produção que está caindo, o milho está caindo, então, assim, acredito que o mercado está desatento com esse outubro. Acho que ele pode ter preços melhores, tá bom? Acho que, assim, não me estranharia ver um outubro na casa dos 285, 290, 15 reais, 10 reais acima do que está hoje, não, para o segundo semestre. Claro que hoje a realidade é essa, porque no curto prazo o preço está caindo. Então não tem por que eu pagar mais um boi de outubro. O Jackson Pinheiro, preço do boi pode voltar para R$ 220 nos próximos 20 dias? Pelo preço aqui que ele está falando, o Jackson é do Pará, né? Eu não sei necessariamente que região do Pará você está, Jackson, mas acredito que seja mais para o norte do Pará, né? Então, porque necessariamente região de Marabá, hoje o boi roda 230, 225, vaca gorda na casa dos 210. Então, assim, preços para os próximos dias, talvez você não vai ver. Se depende da sua região, tiver um boi de 210, 205, talvez não vejam esses 220 chegando, não, na sua região especificamente. Se você estiver na Transamazônica especificamente, então é um lugar que vem muito animais agora momento de vacina, vai colocar muita vaca gorda, é um momento que o pecuarista usa também para descartar alguns animais. Então, assim, isso vai pesar uma oferta maior. Claro que você tem que acompanhar caso a caso. Muitas vezes pode ser que para cumprir uma escala de abate, um frigorífico paga um pouco melhor. Então, assim, no curto prazo, vejo o preço mais lateralizado para o norte do país, até tendo desvalorização. E se tiver atingindo a média dele, vende logo essa boiada, talvez, né? Não espera mais, porque o preço não tende a aumentar. Eu não posso pensar em vender um boi quando eu estou com o boi pronto. Eu tenho que vir pensando isso antes, até para buscar alternativas que muitas vezes no dia que eu for comercializar, eu não vou ter. Porque necessariamente a gente está vivendo um ciclo baixista, muitos já se fala aqui, vocês entrevistam dia após dia aqui, consultores que falam disso com maior propriedade, falando sobre o ciclo pecuário. Então, assim, no ciclo pecuário, a gente não pode esperar para chegar lá no dia que tem um animal para comercializar, eu lembrar que eu tenho que vender um boi, ou vender uma ovelha gorda, ou vender uma vaca gorda. Eu tenho que vir já planejando isso, e eu sei que no interior as alternativas são poucas, assim, de fazer um boi a termo no frigorífico, ou necessariamente eles têm muito corretores que acionam eles, que o corretor muitas vezes não consegue trazer essa alternativa, mas sempre busque, ou seja, no futuro, usando a BMF, ou necessariamente um boi a termo nesse momento de ciclo mais pesado, que é o ciclo baixista de preço. Fernanda Piuga, qual a tendência de preços para reposição para os próximos meses? Perfeito. Fernanda, até pontuando sobre o preço de reposição, acredito nesse mercado que o fundo dele está muito próximo, ou já chegou. Eu
está pensando em estratégia pessoal na fazenda, recomendo que olhe para os preços de reposição para quem precisa comprar, bom momento para compra. Excelente momento, relação de troca está boa, preço de novilha ou bezerra interessante demais, preço de bezerro, pensando num boi, bezerro magro, a gente fala sempre aquela história, o bezerro barato hoje vai ser o boi caro daqui 1 ano e meio, então excelente momento na compra. O mercado caiu bastante. O que está acontecendo, até assim, pontuando, é que muitas vezes, Fernando, e não sei em qual região que você está, há pouca liquidez. Então, se você está vendendo esses animais, eu tenho que passar aí agora em maio, junho, tem pouca liquidez. O comprador está meio reticente, porque o preço futuro do boi não está muito atraente. Então, o invernista, o confinador, está com o pé no freio. Mas, assim, na minha percepção, esse mercado já está chegando no fundo. Ele pode ter alguma desvalorização nesse mês de maio, junho, se caso o boi cair, tiver algum deslize maior. Mas, na minha percepção, está chegando no fundo do poço, olhando para todas as métricas que a gente consegue analisar hoje. Ronald, voltando a falar do mercado físico e futuro. O mercado futuro bem desanimado com esse segundo semestre, mas com boas expectativas depois de junho, depois que passar essa entrega aí grande de boiadas. Qual que é a sua análise? Se nossa demanda interna melhorar, nosso consumo interno melhorar um pouco, exportação permanecer no mesmo patamares, até ganhando alguns mercados que hoje se falava tanto, mas que não teve força nesse primeiro semestre ainda, teremos boas oportunidades. O custo de produção, na minha visão, está caindo e vai cair. Então, assim, se olha para o segundo semestre, a gente já fala de milho para o Mato Grosso na casa dos 42, Goiás 48, São Paulo 54, 55. Segundo semestre, milho safrinha. Então, isso, a conta já é muito positiva para o confinador trazer. Claro que o boi precisaria dar um ânimo um pouco melhor, mas, assim, isso aí é o que nos traz que já convida o confinador para fazer negócio, porque a margem já dá 4%, 5%, 6% em 3 meses, em 2 meses. Então, opa, já vou ganhar 380, 400 reais com um boi abatido no confinamento do segundo semestre. Então, isso já é positivo. Hoje, a realidade não é essa. Hoje, o negócio está apertado. A conta está muito apertada para esse boi que está no coxo, que está saindo, ou que vai entrar no coxo para sair em julho. A conta está muito apertada. Não tem margem para erro. Ronald, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo aqui ao Mercado Pecuário DBO e contamos aí com a sua participação mais vezes. Obrigado, Juliano, e bom trabalho a todos e agradeço. Eu que agradeço, querido, obrigada. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Compartilha com a gente, nós vamos em busca dos especialistas para te responder. Lá no Instagram, nos nossos stories, você vai encontrar uma caixinha. É só deixar a sua pergunta ali que ela chega bem mais rápido para nós. O endereço está aqui, ó, @portal_DBO. Ou então manda pelo WhatsApp no telefone que aparece na sua tela. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima. Tchau.